presbítero, com as palmas baixas no Salve, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, pode se sentar. Amém. Vai ser bem breve. Aleluia. Sua Bíblia aí em 1 Coríntios. O pastor fala que é um peso estar aqui em cima, e é verdade. Ele nem está aqui hoje. É uma grande responsabilidade, né? Isso é o pastor falou que ele ia trazer a mensagem, um pouco de ceia. O Senhor, ele colocou algo no meu coração, mas é algo que eu não queria trazer. É um momento de grande felicidade, de celebrar o nosso Senhor vivo, né? Aleluia! Justamente numa santa ceia é algo maravilhoso, né? Temos muito o que dizer a respeito disso, mas o Senhor, ele está ministrando no meu coração algo que eu não estou vivendo, que eu não estou praticando, então se torna mais difícil falar para vocês, mas eu sei que é algo que o Senhor quer falar. E eu acho que essa palavra não se encaixa em mim, embora eu esteja tentando. Eu posso falar de algo que eu não vou tentar fazer até alcançar o que o Senhor pede. E eu comecei a tentei até fazer um esboço ontem. Tentei fazer uma coisa, não saiu nada, não sei se aqui eu vou fingir. Isso daqui é meu esboço, tá? Se é alguma coisa fora dos conformes aí, começa na intercessão. Mas 1 Coríntios, capítulo 11. Mas é bom assim, quando a gente fala, quando o Senhor manda a gente falar algo que nos confronta, porque a gente entende que não é uma mensagem nossa. Se fosse uma mensagem minha, eu garanto para vocês que eu estaria todo alegre, todo contente aqui, descer a madeira dos irmãos, ou ele falar, acontecer, porque isso daqui me engrandece, isso daqui não é sobre mim, né? Mas quando a palavra ela me confronta, eu sinto peso porque fala de algo que eu não sou, mas algo de quem Deus é, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Às vezes a gente quer falar daquilo que a gente gostaria, mas nem sempre a gente pode falar daquilo que a gente quer. Tem que falar aquilo que o Senhor ele manda. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23 fala assim: pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, partiu, disse: este é o corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer deste pão e beber do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem come o pão e bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si próprio. Dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Vou frisar nessa parte que fala: pois quem come e bebe sem ter consciência, que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor. Amém? A gente já vai estar orando aqui, a gente vai ter uma confirmação. Ele falou sobre a unidade como igreja, estarmos reunidos. Quando o pastor orou pela vida do Afonso, né? Ontem não estava muito bem, foi com a Valéria para o hospital. Aí a gente vai passar a noite lá, as plaquetas aí estavam bem baixas. A
pego já. E por quê? Porque somos um corpo, né? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve muitas coisas para uma igreja que é viva, uma igreja que se movimenta nos dons espirituais, mas muitas das vezes não conhece o que é o corpo de Cristo. E ele vem falar acerca de como deve ser celebrada a ceia, de como deve ser usado os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Ele vem falar como a gente deve se portar durante o nosso culto. E tudo isso Paulo ele traz aqui em Coríntios, mas ele também traz acerca do amor, sobre a unidade de Cristo, onde Cristo é o cabeça, nós somos todos os membros. E quando ele fala a respeito da ceia, ele fala sobre o pão, sobre o vinho. Se a gente pegar nos evangelhos também, Jesus, né, na noite ali, celebrando a Páscoa, a última ceia com seus discípulos, ele pega ali o pão, ele parte, e cada um deles fala: esse aqui é o meu corpo, que está sendo entregue por vocês, né? Esse daqui, o vinho que a gente está tomando, vai simbolizar o meu sangue, né? E esse sangue vai ser a partir de agora uma nova aliança que eu faço com vocês. Assim como no Egito, você sabia que a primeira Páscoa aconteceu lá no Êxodo? Sabia que não é crente, né? Que quando o Senhor foi libertar, né, os judeus ali, o povo de Israel, das mãos de Faraó, ele fala: agora vocês vão sacrificar um cordeiro, vai ser um cordeiro pascal. E esse cordeiro, né, vocês vão tirar o sangue ali, passar nos umbrais da porta, e vocês vão entrar para dentro de casa com as suas famílias, e ali vocês vão comer daquele cordeiro, né? E ali vocês vão estar celebrando a Páscoa, porque a partir dessa noite vocês não são mais escravos, vocês são livres, né? Essa é a nova aliança que eu faço através do sangue deste cordeiro com vocês, e vocês terão liberdade a partir de agora. Vocês não vão ser mais escravos do Egito, escravos nas mãos de Faraó, vocês vão obter a liberdade. E essa foi a aliança feita com Moisés, e essa é a nova aliança feita conosco, através do Cordeiro de Deus, que se entregou e nos lavou por inteiro o seu sangue. E Jesus, ele alimenta as multidões, e as pessoas falam: Jesus, ele tem que se tornar o nosso rei. Ele é maravilhoso, ele pode fazer coisas extraordinárias. Imagine esse cara como nosso rei. E as pessoas vão e aclamam Jesus, pedem para ele se tornar rei. E Jesus olha para eles: vocês não estão aqui porque vocês me conhecem, porque vocês gostam do que eu falo. Vocês estão aqui porque eu alimentei vocês e vocês ficaram satisfeitos. Jesus falou: vocês precisam do pão que desce do céu. Ele fala: mas quem é você? Nossos antepassados comeram o verdadeiro pão do céu, o maná, que foi oferecido ali ao povo do Egito, no deserto. E Jesus fala: eu sou o pão que desce dos céus. Os seus pais comeram e morreram, mas aquele que come da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, nunca morrerá. Aleluia! O que Jesus está falando, né? Você está falando de mutilação ali, de homem médico, não sei, né? Então, como que a gente pode comer a sua carne? Como que a gente pode beber o seu sangue? Jesus fala do pão e do vinho, a ceia do Senhor. Eles não podiam entender isso. Jesus fala: se vocês não comerem o meu corpo, vocês não têm parte comigo. Se vocês estiverem ligados em mim, né, eu estarei ligados a vocês. E ali o Senhor começa a explicar, e as pessoas viram as costas para Jesus. Muitas pessoas deixam de seguir Jesus por causa deste sermão. Jesus, ele não se impressiona com isso, porque essa é a verdade, essa é a mensagem, que Deus enviou o seu Filho, né, para morrer pelos nossos pecados ali na
cruz do Calvário, e todo aquele que recebe essa mensagem, todo aquele que compartilha do pão e do sangue, essa pessoa está dizendo: eu faço parte disso. Eu creio que o corpo de Jesus pendurado no madeiro, sofrido, as angústias, todas as enfermidades, toda a humilhação que foi levada ali sobre o corpo dele, era a mim mesmo, era o meu próprio sofrimento, era a minha própria dor que eu estava carregando, e Jesus tomou a dor que era minha e levou sobre si. E hoje eu sou livre. Por quê? Porque eu não preciso carregar mais essa culpa, eu não preciso carregar mais essa dor, essa angústia. Por quê? Porque alguém morreu no meu lugar, alguém se sacrificou por mim. Aquilo que o sangue das ovelhas não poderia fazer, o sangue de Jesus foi capaz de fazer. Aleluia! Através da cruz encontramos liberdade em nós. Assim como aqueles que desobedeceram ao Senhor no deserto e foram picados pelas serpentes, né? E ali era a morte certa. E o Senhor fala para Moisés: Moisés, constrói ali uma serpente de bronze, né? E levanta ali para que todo aquele que olhar para aquele símbolo ali seja curado. Deus não estava levantando um ídolo, ele estava apenas dizendo algo profético, algo que iria acontecer. E Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente, e todo aquele que olhar para aquela serpente vai ser curado, assim é preciso que o Filho do Homem seja levantado, morto na cruz. Para quê? Para que aqueles que vierem após ele consigam olhar para a cruz e receber a cura, receber a libertação, ser sarado. E o Senhor, Isaías, quando escreve, ele fala, Isaías 53, né? Que eu conheço de Gordon, sabe, é o meu favorito também. Que fala a respeito do sacrifício de Jesus, né? E vem falar que ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados, né? Ele não está apenas falando dos seus pecados, que você foi livre do pecado. Ele não está apenas falando que você tem saúde mental hoje em dia. Ele não apenas está falando que você tem saúde do seu corpo, mas ele está dando tudo isso. Eu não acredito que Deus ele faça uma coisa e não faça a outra. Eu não acredito que o mesmo Deus que pode perdoar pecados não pode sarar o doente, né? O mesmo Deus que pode curar de uma depressão, ele não pode livrar de outros males. Eu acredito que o que Cristo fez na cruz é algo completo. Eu acredito que Jesus não deixou nada para depois. Eu acredito que se verdadeiramente tivermos o discernimento, a consciência do que é o corpo de Cristo, eu acredito que seremos salvos, seremos sarados de todos os nossos males. E outros versículos vêm afirmar isso, né? Quando João ele fala do pão que desce dos céus, 1 Pedro capítulo 2 fala de pedras vivas, né? Somos construção do templo de Deus agora. Somos como pedras vivas para uma edificação. Que edificação é essa? É a igreja do Senhor. Cada pedrinha sendo colocada no seu devido lugar para quê? Para construir um grande edifício. Salmo 133, você conhece de cor, fala: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Por que é importante que a gente viva em união? Para que o Senhor mande a bênção, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida, a cura é quando estamos unidos. Mas unidos em que? Numa casa, num templo, num prédio? Não, quando estamos unidos como igreja. Unidos em quem? No Cordeiro. Porque como um óleo precioso que desce sobre a barba, né? A barba de Arão e vai até a hora das suas vestes. Então, quando estamos unidos como igreja, quando o óleo ele desce, ele não desce apenas na cabeça e vai parar na barba, mas ele escorre até
cabeça de Jesus, ela tem que descer até a orla das suas vestes. E onde somos nós? Somos o corpo de Cristo. Então, quando uma bênção é conquistada através do sangue de Jesus, essa bênção ela tem que descer pelo corpo. Mas se você não estiver dentro do corpo, aí você não recebe a bênção. Então, como a gente vai fazer para alcançar isso? A unidade em Cristo Jesus. É impossível alcançar a unidade em Cristo Jesus por nós mesmos. Você pode até ser uma pessoa simpática, legalzinha com seu irmão, né? Mas seu irmão não está nem aí para isso. É legal você estar perto de pessoas felizes, né? A gente fala, né? Meu, quem não gosta da tia G, né? Djavan. São pessoas que transmitem alegria para a gente. E é legal estar perto delas, assim como outros irmãos também. Mas tem certos irmãos que a gente tem menos afinidade, né? E tudo bem, né? A gente não está aqui para agradar ninguém. Mas se eu me esforçar, talvez, em conquistar esse irmão, talvez eu acabe pecando, talvez eu esteja me esforçando demais. Ou talvez querendo criar um clima ali com o irmão que o irmão não está gostando, seja inconveniente. E quando a Bíblia fala para a gente ter essa comunhão com os irmãos, lembra você estar todo dia na casa do irmão lá, né, tomando um café com ele, todo dia está mandando mensagem para ele de bom dia, que ele está falando é uma unidade em Cristo. Ela não pode ser conseguida por mais que você queira, se esforce, você não pode, porque ela é dada através do Espírito Santo de Deus. É a unidade em Cristo Jesus. Todo mundo está aqui por um propósito, não é? E qual que é? Jesus, não é Jesus? Amém, irmão. Glória a Deus. Amém. Nem todo mundo gosta do Palmeiras, nem meus filhos gostam do Palmeiras, meu Deus do céu. Todo corintiano, não importa. Amém? Mas a gente tem que se suportar, por quê? Por amor a Cristo. Eita Deus. Há algo maior que nos une. Há uma força maior que nos une. Né? A gente fala, quem conheceu a mente do Senhor? Todo mundo fala, ninguém conhece a mente do Senhor, ninguém sabe o que vai fazer. Mas a Bíblia fala que nós conhecemos a mente do Senhor. Por quê? Porque somente o homem conhece o que está dentro do seu espírito. Mas o Espírito que está em Deus conhece a Deus. E nós temos o quê? O Espírito de Deus. Então conhecemos a mente do Senhor. E se logo conhecemos a mente do Senhor, eu conheço, você conhece, todos conhecem. Então somos ligados. Uma pessoa só, um corpo só, o corpo de Cristo, unidos pelo quê? Um só propósito, que é Jesus Cristo. O Espírito Santo ele testifica isso, e o Espírito Santo ele nos une. Agora, se uma parte do corpo não quer mais ser parte do corpo, tem como ser desligado, cortado? Você tem como você cortar um dedinho, não é? Agora é algo. Você é dolorido. Né? A boca não pode falar que não precisa do ouvido. Né? Tem uma história que fala da orelha, não sei se vocês já ouviram lá. Estava a boca e a orelha brigando. Aí entra uma discussão, eu sou mais importante. Não, eu que sou. Né? Como você ia falar se não fosse por mim? E como você ia escutar? Fala, que diálogo tem se você não escuta a pessoa? E saiu brigado. Chegou uma hora que o corpo estava bem no trilho do trem. E aí veio o trem. Assim, e ela ficou ali. Não consegue enxergar. Não consegue ver. Mas o filho estava ouvindo o barulho do trem. Né? Aí chega uma hora que o homem fala, eu não vou avisar. Ele vai ver como eu sou importante. Vem no trem. Hoje foi para a breia. Acabou-se, irmãos. Não tem como. Se um membro no corpo de Cristo está doente, todos nós estamos doentes. Verdade, meu Deus. A ciência fala que quando a gente, um órgão nosso está doente, os demais órgãos eles entram ali no estado de stand-by, né, para economizar energia para aquele membro ali, para aquele órgão, ele venha a ser, não receber tanto impacto, né? Então, esse é o corpo de Cristo. Quando um membro está doente, todos estão doentes. Quando um membro está passando por uma dificuldade, todos estão passando por dificuldade. Por quê? Porque somos um só corpo.
Não adianta falar que o pecado do seu irmão não é o seu pecado. Não adianta falar que o seu irmão está passando por necessidade, não é a sua necessidade também. Porque é assim que o corpo funciona. Porque Atos fala que todos viviam em comunhão, com um só propósito, um só pensamento. Que levaria uma pessoa a viver todas as suas posses e entregar nas mãos dos apóstolos para quebrar, dividir entre a comunidade? Ou essa pessoa estava muito doida, né? Ou então ela tinha entendido alguma coisa, a unidade de Cristo. E para ela não importava ela estar bem se os outros irmãos não estivessem bem. Então, somos o corpo de Cristo. Somos a edificação que o Senhor está fazendo. Somos perfeitos? De maneira alguma. Somos totalmente imperfeitos, né? O famoseiro já disse aqui, irmão, Senhor, eu me arrependo do Senhor, pela falta de entendimento, já falei muita coisa, né? Mas a edificação do Senhor está sendo construídos, né? Ninguém pode impedir ninguém de se achegar até a igreja, de ser igreja. Por quê? Porque a igreja é do Senhor, não é nossa. Não podemos impedir ninguém. Por que você toma ceia? Por que a gente fala que só os batizados tomam a ceia? Né? Porque uma pessoa batizada, com certeza, ela já passou pela conversão, né? Ela já sabe o que ela está fazendo. Então, quando ela participa aqui do corpo, do sangue de Cristo, ela tem noção do que é o corpo do Senhor. Ela está discernindo o corpo do Senhor. Por isso, quando a Bíblia fala, né, examine você mesmo, si mesmo, né? Porque aquele que come sem conhecer o corpo do Senhor está comendo para a sua própria condenação. Porque você não está concordando com o corpo de Cristo. Senhor, eu estou comendo aqui o seu pão, mas eu não concordo não, viu, com muitas coisas. Eu não concordo com fulano, com ciclano. Eu acho que nem todos deveriam ser salvos. Eu acho que aquele fulano que fez tal coisa deveria ser condenado. E quando você não concorda com o corpo de Cristo, você está comendo para a sua própria condenação, porque você não está discernindo, você não está entendendo o que é que Cristo fez e para que Ele fez. Ele fez porque Ele queria uma grande família. Ele queria resgatar as ovelhas que estavam perdidas da casa do seu Pai. E Ele chama a todos. Ele chama até aquele cara que não quer nada com Deus, Ele chama também. Mas tem fulanos que ficam zombando de Deus, esses aí já é condenação certa. Não, tem chance para ele também. Glória a Deus. Quem é você agora para falar quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Não somos nada, irmão. Às vezes a gente fala assim, eu acho que Deus ama mais como ciclano. Eu acho que para aquele ali já não tem mais chance. Mas enquanto Jesus não voltar, ainda tem chance. Quando Jesus voltar, você fala, agora sim, fulano não tem mais chance. Mas enquanto Jesus não voltar, irmãos, tem chance. Será que um pecado é capaz de se separar do amor de Deus? Não. Será que uma besteira que o fulano falou, blasfemou contra Deus, é capaz de separar do amor de Deus? O amor de Deus é maior que todas as coisas. E as pessoas que estão no mundo, elas não têm tanto problema quanto nós estamos na igreja, porque a Bíblia fala que o perdão que não existe é para aqueles que pecam contra o Espírito Santo. E como alguém pode pecar contra o Espírito Santo se ele não tem o Espírito Santo? Mas e se você que tem o Espírito Santo e fala, eu rejeito isso, eu não quero isso, eu provei, muito bom estar na ceia aqui, mas não concordo com o corpo de Cristo, não concordo com a obra do Espírito Santo e rejeito, não tem mais condenação, não tem mais salvação para essa pessoa. É o que Paulo fala, uma pessoa que viveu dentro da igreja, conviveu, aprendeu, chega num certo ponto que ela fala assim, para mim isso daqui não funciona, não tem mais jeito. E Paulo vai falar, como que eu vou salvar essa pessoa? Se ela mesma rejeitou a Cristo. Tem uma história que fala de um homem que foi preso e ali o prefeito da cidade veio com uma carta, né, de perdão para ele. Ele se vestiu ali religioso de padre, né, da época, e chegou na cadeia lá com a Bíblia, né, com a carta dentro da Bíblia, e falou para ele, né, eu tenho uma mensagem para você. Ele falou, sai daqui, eu não quero ouvir. Não, escuta o que eu tenho para te falar, eu não quero saber, vai embora. E
E ali ele expulsou aquele homem, expulsou o prefeito da cidade. E quando o carcereiro olhou para ele, você sabe o que você fez? Sabe o que você estava falando? Ela estava falando com um religioso qualquer aí que quer convencer a religião dele. Ele falou, você estava falando com o prefeito. Sabe o que ele veio fazer aqui? Ele veio trazer a sua carta aqui de perdão. Meu Deus! Na manhã seguinte esse homem ia ser enforcado. E chegou o momento de ser enforcado, e quando ele foi para ser enforcado, ele falou, posso falar uma coisa antes? E ele se dirige a todos e fala, ó, eu estou sendo condenado aqui hoje, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. E é isso que Cristo faz com ele. Você não vai ser condenado pelo seu pecado, você vai ser condenado pela graça que você rejeitou todos esses dias. Porque você não precisa mais conviver com o seu pecado. O Senhor jogou para longe. Ele se fez maldição por causa de você. Agora, se você aceitar essa verdade, aí você vai receber o perdão completo de Jesus. Agora, se você rejeitar, não tem mais salvação para você. Mas o corpo de Cristo é isso. É para esse propósito, um ajudando o outro. Paulo fala que os dons espirituais, aqui mais para frente, capítulo 12, os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Né? Quantas vezes eu já recebi palavras de conhecimento, já fui confortado, né? Diversos irmãos aqui, em especial a Eliana, quantas profecias, quantas palavras de conhecimento, coisas que só eu sabia. E ela falou comigo, a irmã Eunice, meu Deus do céu, sem palavras para dizer. Minha mãe, quantas vezes orando por mim, e eles não sabiam o que se passava por mim, mas o Senhor sabia. Aleluia! Graças a Deus, porque o corpo de Cristo estava ativo, né? Elas estavam ligadas ao corpo e elas sentiam que eu precisava disso, e eu louvo a Deus pela vida do corpo de Cristo por causa disso, porque nos momentos que eu mais precisei, o corpo de Cristo fez presente na minha vida. E Paulo fala que por mais que você queira se mover nos dons espirituais para ajudar os irmãos, mas se você não quiser apenas para se aparecer, apenas para se vangloriar, Paulo fala isso é inútil, porque uma hora esses irmãos vão acabar, e o que restará? Somente o amor restará. Se você não quiser os dons de Cristo para amar o seu próximo, isso nada vai adiantar, irmãos. Se a gente não amar uns aos outros, como Cristo nos amou, o que adianta a gente se reunir aqui? Apenas para cantar canções, se emocionar, não faz sentido. Estamos unidos por algo maior. Eu falei que eu queria falar sobre mim, mas eu não posso falar sobre mim. Há uma mensagem que é maior que o mensageiro. Eu tenho que falar daquilo que o Senhor pediu, daquilo que o Senhor manda. E o Senhor, Ele não tem uns anos, eu tenho dado uma promessa para mim, para minha casa, né? E o Senhor me chama para o pastoreio, e é algo que eu tenho fugido, né? Vou tentado ignorar ao longo dos anos, e o Senhor tem chamado mais forte, e eu tenho falado com o Senhor, Senhor, eu não me sinto como um pastor, eu não sei o que é ser pastor, né? E o Senhor tem me dado algumas amostras grátis. Eita Jesus! E quanto mais eu vejo, menos eu quero. Eu comecei a olhar para todos os pastores e ver, irmão, o quanto é sofrido, o quanto é dolorido, mas o quanto é prazeroso. E diante dos irmãos eu quero honrar a vida do nosso pastor, dizer que ninguém faria isso melhor do que o Senhor. Eita Deus! Porque, irmãos, precisamos de um pastor. Pastor é quem Deus é. Deus é um pastor. Jesus fala: vem resgatar as ovelhas do meu Pai. Eu sou o bom pastor. Né? E você sabe o que é o peso de você, a responsabilidade de carregar as ovelhas que não são suas, mas são de Deus. A responsabilidade de cuidar do corpo de Cristo, que não é seu corpo, não é do seu jeito, é do jeito de Deus.
E ao mesmo tempo, né, eu amo tanto a Cristo e quero servi-lo bem. E eu falo, meu, como é possível, né, não amar aquilo que o Senhor ama? Como você pode desprezar o seu irmão se o Senhor ama? Como a gente pode não tratar um membro da família de Deus, sendo que o Senhor entregou a sua vida por amor a Ele? Se você não ama o corpo de Cristo, irmão, você não está errado. É difícil você não amar algo que o Senhor ama. Por quê? Porque se você fala que é louco, apaixonado pelo Senhor, eu te amo, Senhor, mas você maldiz o seu irmão com a mesma boca, meu Deus, não pode ser isso. A mesma língua que abençoa é a mesma que amaldiçoa. A mesma que está cantando aqui louvores comigo, a mesma que está falando mal de alguém no outro dia. Aleluia. Não pode isso, irmãos. Mesmo, o papai também, tá? E o Senhor, Ele abriu meus olhos para isso. Amar a igreja de Cristo. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Você sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Se você realmente me ama, você vai fazer o que eu estou pedindo. Cuida dos seus irmãos. Cuida dos seus irmãos. A parábola do semeador é maravilhosa porque ela fala que a semente foi dada para todos. Mas tem uns, irmãos, que no decorrer da fé se esfriam. O inimigo vem, rouba a semente. E onde está a igreja? Os irmãos maduros para ajudar aquele irmão. Irmãos, o diabo está tentando. Porque quando você se converte, né? A primeira coisa que o diabo faz é tentar a sua vida para que você saia dos caminhos do Senhor, né? E é difícil para um novo convertido porque ele não tem todo o conhecimento que você tem. E quando as coisas apertam, a tendência dele é desistir. Mas nós deveríamos estar ensinando ele, como igreja, discipulando, não apontando para nós, mas irmãos, quando você tiver com uma dificuldade, irmão, pode ligar para mim que eu vou na tua casa, eu oro por você. Não é só isso, irmãos, mas é falar, irmãos, eu vou te ensinar como orar, o que você tem que fazer. Você tem autoridade para repreender o inimigo de dentro da tua casa, porque o discipulado não é sobre você, não é voltar os olhos da igreja para mim, mas é voltar os olhos da igreja para o Senhor. Que nem o pastor falou, vem aí alguém que é maior do que eu, e eu não estou falando de mim, porque quando eu morrer, vocês vão ficar perdidos. Mas vem alguém após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias. Então olhem para ele, porque ele vai dizer tudo que vocês têm que fazer. Eita Jesus! Então estamos aqui pregando a Cristo, não porque queremos se vangloriar, mas porque queremos que vocês aprendam a caminhar com ele. Porque no momento difícil não vai ser eu que vou estar lá, irmãos. Eu posso até ir lá orar por você para você ser curado, irmãos. Mas tem momentos que eu não vou estar lá quando você vai precisar. Mas Deus vai estar. Aleluia! E Ele vai te ouvir. E Ele vai ser o socorro bem presente na hora da angústia. Quando você pensar que Ele não está lá, que Ele não está ouvindo, tenha certeza no seu coração. O Espírito Santo vai te lembrar que o Senhor está ouvindo. Se Ele deu o seu Filho para morrer por nós na cruz, o que mais Ele vai fazer? O Senhor, Ele falou no meu coração isso sobre o nosso sacrifício. Estamos reunidos como igreja, mas sem trazer o sacrifício de louvor, que a Bíblia cita, né? Não faz trazer sacrifício como antigamente, mas devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício de Deus, trazer sacrifícios de louvores que agradam a Deus. Muitas das vezes eu me reúno aqui, irmãos, como igreja, e eu não estou trazendo verdadeiramente um sacrifício agradável ao Senhor. Muitas vezes eu estou trazendo algo de qualquer jeito para o Senhor, o Senhor vai aceitar. Se eu sentir uma arrepio na minha espinha, se eu chorar, vai sinal que você deu bom, né? E muitas das vezes, no meu íntimo, eu sei que é qualquer coisa. E o Senhor fala, eu não aceito qualquer coisa, né? O Senhor, Ele não deu qualquer coisa para a gente. Poderia ter pegado um querubim qualquer lá, um serafim, mais fraquinho de lá, o zelador lá das coisas de ouro lá, passando por ali. Você vai lá morrer pela humanidade, né? Esse é o Senhor sacrifício.
cego, coxo. Entrega isso para o governador de vocês, o prefeito da cidade, e vocês vão gostar do presente. E se vocês não têm coragem de entregar para o prefeito de vocês, vocês entregam para mim, eu sou o Senhor. E o Senhor manda o sacerdote servirem o seu sacrifício. E o Senhor, Ele entrega ali um cordeiro perfeito para a gente, né? Sem manchas, né? O melhor dos céus, o Senhor entrega, que é o seu filho, para morrer por nós. E quando Ele faz isso, Ele fala para nós: eu entreguei o meu melhor a você, né? Não estou esperando nada em troca de vocês, porque eu fiz antes de vocês, para mostrar que eu sou o amor, e eu amo vocês, quero que vocês sejam parte disso, né? E lá em Ezequiel, vou terminar, tá? Vou encerrar porque vai ser difícil. Ezequiel 36, verso 26 fala assim: vos dará um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um novo coração, um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Aleluia. Essa é a obra da cruz, irmãos. Não é você se esforçando para fazer parte disso, mas é você olhando para Cristo. Quando você olha para Cristo, automaticamente você olha para a igreja de Cristo. E você vai aprender a amar aquilo que Ele ama. Por quê? Porque o Senhor vai te dar um novo coração. Um coração capaz de amar. Um coração capaz de perdoar, de obedecer, de se importar. Não vai ser com as suas próprias forças, mas vai ser aqui dentro de igreja, né? Vai ser congregando, não vai ser desigrejado que você vai encontrar a presença do Senhor, porque é aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É dentro da igreja de Cristo que você vai ser integrado e vai conhecer o seu lugar. Você pode achar que eu não sou nada aqui dentro da igreja, mas você é. Porque Deus se importa com você, né? E nós que se vangloriamos dizendo: eu sou um membro mais honrado. Nós, membros mais honrados, devemos honrar os mais fracos, os membros de menos importância, e dizer: vocês são importantes para Deus, né? Vocês têm um papel fundamental aqui. Eu dou graças a Deus, irmãos, que a nossa igreja, acho que não precisaria estar ouvindo isso, né? Porque é uma igreja acolhedora, é uma igreja que pratica o corpo de Cristo. Graças a Deus por isso. Não tenho que bater em ninguém aqui. Eu estou falando o que a palavra diz. Mas, irmãos, continuem assim, se importando com os menores, se importando com aqueles que aos nossos olhos parecem ser menos honrosos, mas são esses que são mais preciosos para o Senhor. Eu não estou falando de você participar de um grupo, participar de um grupo, mas só o fato de você vir à igreja, só o fato de você ser você, já é algo importante. Porque o Senhor te ama, Ele te amou do jeito que você é. Mas Ele não quer te deixar do jeito que você está. Ele quer te dar uma identidade no corpo de Cristo. Ele quer te fazer importante, não só para você, mas para outros também. Bênção para outras pessoas. Amém? Fica de pé, eu quero te orar com você. Até mesmo vou falar com você. Eu vou das antigas. Né? Você sabe das antigas, né?